E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu espetáculo Pedaços de Memória. Esse espetáculo é muito importante na minha carreira. Eu comecei a apresentá-lo em 2017. A primeira vez que eu apresentei ele completo foi para uma turma de psicologia na FMU. Então foi uma apresentação piloto e em seguida comecei a apresentar em outros lugares. E estou até hoje com esse espetáculo. E cada vez que eu apresento, eu aprendo algo novo com com a personagem, com as circunstâncias do texto e de todo envolvimento com a plateia. Então, o teatro é a arte do ator. Parece clichê falar isso, mas ele é. A maioria das pessoas, quando a gente é questionado por que a gente é ator, ou por que você não pensa em fazer televisão ou cinema e etc. E você fala, eu sou atriz e trabalho com teatro. Isso as pessoas acham um pouco esquisito, né? Claro que a gente já tá muito acostumado, só que mal sabem as pessoas que onde a gente consegue colocar toda a nossa potência criativa, toda a nossa habilidade de transformar-se em um personagem, de se envolver com esse personagem e envolver o público, é no teatro. Essa magia acontece no teatro. Por quê? Porque o ator depende do palco, das pessoas que estão assistindo, né, e dos seus colegas de cena ali. Ele, ele não tem truque de câmera, ele não tem a possibilidade do erro, é tudo ali na hora. Então é uma experiência incrível para o ator. Então eu acredito que não há experiência melhor para o ator do que ele estar no palco. Claro que deve ser fantástico estar em outras linguagens, né? Eu já experimentei um pouco de cinema, um pouco de TV e amei. Só que a arte do ator é a arte de estar no palco de teatro. É onde ele consegue realmente mostrar todo o seu brilho, toda a sua arte. Então, falando sobre o meu espetáculo Pedaços de Memória, ele é um monólogo. O que seria isso? É uma peça onde temos apenas um ator em cena, independente do número de personagens. De repente a história tem lá 10 personagens. Mas para se caracterizar monólogo, precisa de ter apenas um ator em cena. E é o que acontece, né? Eu em cena, e é um grande desafio estar ali diante de um público e é uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo incrível. Eu amo isso. Estar contracenando com o público. Então as pessoas falam: nossa, mas é muito difícil estar sozinho, não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para te dar a deixa de uma fala. Como é estar num palco durante 40, 50 minutos sozinho? Mas você não está sozinho, porque você tem um público e ele contracena com você, no sentido de que eu tô trocando expressões com eles. As reações são imediatas. Ao mesmo tempo que eu falo, tem uma reação, tem um olhar, tem uma risada, tem um olhar de medo. Então tudo isso está influenciando também no meu espetáculo. Monólogo é isso, estar no palco sozinho e com o público. E recomendo a todos os atores um dia experimentar isso.
Não que eu não goste de contracenar com outras pessoas, eu adoro, amo, mas fazer um monólogo faz com que você cresça enquanto artista, enquanto uma pessoa que tem que estar altamente concentrada nas suas ações, nos seus diálogos, no personagem, em outros personagens que você tem que atuar, né? A gente se depara com monólogos que tem 8, 10 personagens, né? Essa personagem, ela tem 15 anos e ela tá nessa fase de transição de criança, né, para mulher. Então, a pessoa com 15 anos, ela não é nem criança nem adulto. Então, tá numa área muito complicada da vida. E você se deparar nesse lugar é muito difícil, porque até um pouco você tinha um corpo infantil, você tinha desejos infantis, você tinha um mundo totalmente seu. De repente, né, o tempo vai passando, o nosso corpo vai mudando e você chega ali na adolescência, cara, o que que eu sou? Então, a minha personagem, ela tá nesse conflito, nessa crise de existência de menina para mulher, onde ela não sabe bem o que ela é e o que ela quer. E isso fica evidente durante todo o espetáculo. E isso faz com que ela se questione o tempo inteiro. Esse questionamento, ele fica presente durante todo o espetáculo. Quem sou eu, né? Onde estou? O que eu quero? O que eu vou fazer? E são diversas perguntas que são típicas da adolescência. Só que tem algo a mais na história dessa personagem, né? Não é só essa crise, tem outras coisas que também compõem todo esse drama. Bom, o que é muito importante pra gente ter para fazer um espetáculo? O que é importante para um ator? Primeira coisa, ler o texto. E quando você lê o texto e você identificar o seu personagem, seja um monólogo, seja um outro espetáculo, enfim, começar a ir em busca de quem é aquele personagem. Começar a construir a gênese do personagem. O que é a gênese? É a história de vida desse personagem, aonde ele nasceu, aonde ele cresceu, como foi a infância, quem são os pais, foi criado por quem, é adotado, classe social dessa personagem, se teve mudanças na classe social dessa personagem, enfim, toda a história você, ator, precisa saber. E muitas vezes essa história não estará na peça. Então você vai ler a peça e essa peça ela é um retrato, ela é um corte da vida dessa personagem. Então você vai ter que construir toda a história dessa personagem até o momento atual, que é a peça. Claro que na peça tem algumas dicas, né? Mas você vai pegar aí alguns textos onde tem dicas de quem é esse personagem, como é que é a vida dele, como é que ele se relaciona com a família, se tem amigos, enfim, toda a história, características psicológicas desse personagem, por que que ele tem tais características, porque tudo tem um porquê. Então, nada é por acaso. Se esse personagem ele vive revoltado com a vida, não é porque simplesmente ele é assim, acabou. Tem um porquê. Para ele ser o que ele é hoje, tem uma trajetória. Então, nós atores temos que ir atrás dessa trajetória. E quando a gente não tem dados dessa trajetória na história, nós temos a liberdade de criar essa trajetória. Claro
que dentro, né, do enredo, a gente vai criando, a gente vai tentando trazer explicações coerentes para que esse personagem se estabeleça. Não tem como a gente apresentar um espetáculo sem saber quem é esse personagem, sem saber quem ele é, sem saber de onde ele veio, o que ele quer e para onde ele vai. Então, primeira coisa, vou apresentar, vou ser ator, vou estar em cena, você tem que saber e conhecer muito bem a pessoa que você vai interpretar. Porque se você não conhece, você não consegue acreditar no personagem, você não consegue se colocar no lugar do personagem e o público também não acredita. Então, isso é muito importante que vocês, atores, pessoas que têm vontade de seguir essa carreira e que têm interesse, alunos, enfim, curiosos, personagem é algo muito importante. É algo que a gente tem que... Nós, atores, temos que nos preocupar o tempo inteiro. Quem é esse personagem? Para onde ele vai? Por que ele age desse jeito? O que aconteceu com ele? Como é que foi a vida dele? Que tipo de comida ele come? Qual é o tipo de roupa que ele veste? Qual é o contexto histórico que ele está inserido? É 2020? Ou é 1950? Ou é 1800, 1500? Tudo isso vai fazer uma diferença enorme na sua interpretação e a forma que você vai compor. Então, tudo isso precisa de muita pesquisa. Então, não é simplesmente, vou pegar um personagem e vou interpretar ele aqui, decorar as falas. Não. Tem uma pesquisa grande. Começando pelo autor. Então, se é uma peça que já existe, você vai começar a entender esse autor, o que ele quer dizer com aquela obra. E com isso você vai pesquisando as outras coisas, né? Qual era a vestimenta daquela época, como é que as pessoas se relacionavam naquela época, o que estava acontecendo no mundo. Enfim, é uma pesquisa realmente bem grande e que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando disso. Mas o que eu quero frisar é que tudo isso faz parte dessa construção desse personagem. Porque sem isso, o personagem não existe. Ele não tem vida. Ele só vai ter vida se você passar por todo esse caminho de construção, né, de elaboração desse personagem, para que ele tenha uma alma, digamos assim, para que ele tenha aspectos psicológicos que sejam dele, aspectos físicos que sejam dele. Enfim, é bem legal essa construção. O jeito que ele fala, a forma que ele olha, a forma que ele se expressa corporalmente, tudo isso o ator tem o dever de construir e pesquisar e saber de onde aquilo vem. Dentro do contexto teórico, dentro do enredo que o personagem está inserido. Então, não é um trabalho fácil. É um trabalho de muita pesquisa, muita dedicação e criatividade. Porque tem a parte que não está escrita, né? Que a gente não vai abrir um livro e vai... o personagem ele era assim, assim, assado por causa disso, disso, disso. Não. Tem coisas que você vai precisar criar. E aí que tá o grande brilho disso tudo. É aí onde nós, atores, somos artistas. Nós criamos personagens. Falando dessa construção desse personagem, eu tive bastante tempo para construir a personagem desse espetáculo. E foram muitas leituras, muito experimento, muitos ensaios. Até que o personagem ele vai tomando forma, né? A gente vai moldando ele.
E a gente vai criando uma estrutura própria, uma vida para ele. E essa personagem, ela aparentemente, ela passa a sensação de que ela tem um transtorno bipolar, porque ela muda de humor muito fácil, né? Mas ela não é uma pessoa com transtorno bipolar. As mudanças que a personagem tem de humor são relacionadas às memórias que ela vai tendo durante o espetáculo. Então, a personagem, ela se encontra, ela está perdida no tempo e no espaço. Ela não sabe quem ela é, o que ela quer, ela não sabe quem são os outros. É como se ela tivesse perdido a referência de mundo. É parecido com a pessoa que perde a memória. Então ela se encontra aí num lugar desconhecido e vai tentando descobrir onde que ela tá. E durante todo o espetáculo, ela vai tendo, né, flashes de memória, vários flashes de memória. E esses flashes de memória ela traz, né, para o público e ela interpreta cenas que ela lembra. Né? Então é como se ela estivesse realmente em um filme lembrando de várias cenas e ela vai trazendo essas cenas e interpretando. E conforme as memórias vão aparecendo, vão surgindo na mente dela, o humor dela altera. Então, logo se ela lembra de algo triste, ela fica triste. Se ela lembra de algo revoltante, ela se revolta. Então, assim, o humor dela é totalmente controlado pelas memórias que vêm o tempo inteiro. E são memórias que vêm repentinamente, ela não tem controle sobre isso. E o público vai montando esse quebra-cabeça. Então é uma peça que as pessoas precisam prestar atenção, tem muitos detalhes. E eu, até hoje, eu vejo detalhes da peça que eu não tinha detectado anteriormente. Eu acho isso incrível, porque eu também faço parte desse processo de descoberta. Então, ao mesmo tempo que o público ele se surpreende com aquilo, ele vai se questionando, ele vai montando aquele quebra-cabeça. E eu conheço pessoas que já assistiram várias vezes o meu espetáculo e eles vão falando, cara, toda apresentação eu tenho um insight diferente, me vem algo diferente à mente, eu descubro algo diferente, as coisas vão se encaixando. E eu também, enquanto atriz, também vou descobrindo coisas novas até hoje. E espero continuar descobrindo coisas novas dessa minha personagem. Até porque o personagem, ele não tem uma finitude, ele não tem um fim. Ele é algo realmente muito abrangente e que, assim como nós, desde o momento que nascemos, vivemos e crescemos e aprendemos essa mudança, esse processo de descoberta, o personagem também. E a gente precisa estar muito sensível a isso, para não bloquear essa potência criadora do ator em relação ao seu personagem. Eu gosto muito de falar sobre a construção de personagem, porque é algo que eu venho trabalhado bastante. Eu sempre busco construir personagens e deixar esses personagens com características peculiares. Dentro disso, os atores têm diversas habilidades, e uma dessas habilidades é essa construção. E não é para qualquer ator fazer essa construção. A gente vê alguns atores que fazem isso de forma fantástica, porque a verdade cênica, ela só vem a partir do momento que você acredita no personagem, que você constrói esse personagem. Sem isso não há verdade cênica.
Porque para ter verdade, as pessoas precisam acreditar naquilo que você está fazendo, e você também. E o personagem é construído a partir de todo o nosso instrumento, que é isso, né? O nosso corpo. E é uma coisa que eu admiro muito, muito, em vários atores. Eu citei porque é importante para que vocês saibam que existem especialidades dentro da atuação. E uma delas é essa construção de personagem. E durante o espetáculo, eu trago construções de alguns personagens que são da lembrança da minha personagem, que tá o tempo inteiro ali tentando entender quem é ela. Então, entre uma lembrança e outra, ela lembra de alguém. Ela lembra da mãe, ela lembra do pai, ela lembra do médico dela, enfim. Ela vai lembrando de várias pessoas e ela vai trazendo essas lembranças para o corpo. Então, a mãe dela falando. Então, ela traz essa construção da imagem da mãe. Então, por mais que eu não interprete, Elisandra, eu não chego a interpretar o próprio pai da Sônia. Eu trago uma interpretação da imagem da Sônia em relação ao pai dela, em relação à mãe e outros personagens que vão surgindo na trama. Gente, começou a chover. Foi sim. Um abalo muito grande. É por isso que às vezes eu vejo certas coisas e tenho certas esquisitices. Mudei tanto. Antes eu era uma menina. Eu me sentia feliz. Porém agora... Eu falei para vocês sobre essa construção e tô repetindo isso porque para um monólogo isso é extremamente importante. É um ator em cena, então ele precisa ter essa construção muito bem feita. E eu tenho trabalhado nisso sempre, sempre, sempre. Sempre estou buscando, sempre estou estudando, tentando me aperfeiçoar. É uma área que me chama muita atenção, essa construção. É onde eu quero realmente me especializar. Meu trabalho eu sempre tenho buscado nos meus trabalhos trazer construções diferentes para cada personagem, trazer um genes bem consolidado. A partir do momento que você tem uma história concreta, né, uma história de vida real, né, digamos assim, você consegue trazer esse personagem de forma autêntica. E é isso que eu sempre tento trazer nos meus trabalhos. Não sei se estou conseguindo, estou tentando. E vou continuar tentando e continuar trabalhando para que isso aconteça. Mas é importante que vocês saibam que isso é extremamente relevante para a construção de um monólogo. Então, o que eu quero trazer para vocês são algumas reflexões. E eu vou pontuá-las conforme eu fui falando no vídeo. Que a arte do ator é o teatro. Os modos tão bonitos. Doutor. E afinal? Caso sério. Como assim? Assim o senhor até assusta. Bom, eu tenho falado bastante durante a nossa conversa sobre essa construção de personagem, porque é algo extremamente fundamental, principalmente para um monólogo, onde a gente tem somente um ator em cena. Então ele precisa ter esse personagem muito bem construído, muito bem consolidado. E isso para mim é fascinante. E eu gostaria de ressaltar alguns pontos que eu quero que vocês reflitam, né, sobre tudo isso que eu tenho falado. A sensação é maravilhosa, né? A sensação de estar dando vida
a uma outra pessoa e não ter o direito, né, de voltar à cena. Se você errar, você não pode voltar, você não pode repetir, você tem que seguir em frente. E isso é lindo, porque a gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar com o momento, né, do aqui e agora. E cada reação será diferente, né? Então eu posso apresentar o espetáculo todos os dias da semana, igual, mas as reações do público serão diferentes, são pessoas diferentes, e que isso também vai influenciar no meu trabalho. E essa é a magia do teatro. Então eu quis falar um pouco sobre esse encantamento, né? Sobre essa construção que é extremamente importante, não só para monólogo, para qualquer trabalho que você for fazer. Essa construção ela é crucial para que você consiga manter um personagem vivo durante um espetáculo, durante anos. A verdade cênica, ela está presente, né? A partir do momento que você constrói esse personagem e a partir do momento que você se envolve nas circunstâncias do enredo, onde você aceita aquilo como real, né? É entrar nesse mundo fantasioso, né? Você entra nessa... É como se fosse uma outra dimensão. Você entra nesse lugar onde tudo é diferente. É incrível. Então essa verdade cênica, ela tá aí. E dentro disso a gente tem duas técnicas, né, que são muito faladas no teatro, são muito estudadas, que é o subtexto, a memória emotiva, a quebra da quarta parede. Eu tô falando grego, mas eu vou explicar de forma abrangente aqui para vocês o que é tudo isso, né? Então, o subtexto. Então, a gente tem um texto, vamos supor, mamãe, eu quero uma bala. Esse é meu texto. Só que por trás desse texto, eu tenho um subtexto. Esse subtexto, ele é uma estrutura que vai determinar o modo como eu vou falar esse texto. Não é só a intenção. Quando a gente fala assim, é só a intenção, você muda a intenção da fala. Isso é o subtexto. Isso é muito vazio. Não é a intenção apenas. É a intenção, mas tem muito mais coisa por trás. Tem uma história, tem uma raiz por trás do texto. Vou dar um exemplo que eu uso bastante. Eu posso chegar em casa, encontrar o meu namorado e falar: oi, tudo bem? Eu posso falar isso de diversas formas. Mas vamos supor que eu descobri que ele estava me traindo com a minha melhor amiga. Novela mexicana. E aí, como é que eu vou chegar em casa e falar pra ele: oi, tudo bem? E essa minha melhor amiga, cara, a gente é amiga desde criança. E é a pessoa que eu mais confio. Enfim, tem toda uma história por trás. Então, tá vendo como é importante a construção do personagem? Tem que saber com quem meu personagem se relaciona, com quem ele conversa, quais são as relações afetivas dele. E aí eu chego em casa e o texto é: oi, tudo bem? Como eu vou falar isso? Esse é o subtexto. Eu posso chegar, tirar a aliança, né? Se você usar aliança, enfim, vamos fazer de conta que eu uso uma aliança. Chego em casa, jogo a aliança na cara dele e falo: oi, tudo bem? Então, assim, o subtexto ele vai muito além do que só uma intenção. Como eu falei, ele tem uma estrutura, ele tem uma história, ele tem um porquê. A fala, por incrível que pareça, a fala,
ela é secundária. As ações internas e externas do personagem, elas falam muito mais. A expressão corporal do ator, do personagem no caso, falam muito mais. O olhar, o tom de voz, a velocidade da voz, né? Enfim, é incrível essa parte do subtexto. Eu queria falar para vocês que isso eu trabalho bastante no meu monólogo. Memória emotiva, vou tentar ser o mais simples possível para vocês entenderem. É a memória de uma emoção que você tem. Não significa que eu vou lembrar do meu avô que morreu toda vez que eu precisar chorar em cena. Não é isso. Porque isso vai fazer com que você tenha muitos traumas. Você pode até entrar em depressão. E se você ficar lembrando do seu avô que morreu toda cena, chega uma hora que ou vai parar de funcionar, você não vai se emocionar mais, ou você não vai conseguir parar de chorar quando você precisar parar de chorar em cena. Então, quando eu falo de memória emotiva, é você lembrar da sensação, é você lembrar do sentimento, não é do que causou aquele sentimento. Então, eu já chorei muitas vezes na minha vida. Como é chorar? Qual é a sensação de estar chorando? Então, é essa memória que eu vou trazer. Eu pisei num prego. Eu sei o que é pisar no prego. Eu vou lembrar da sensação. Eu não posso me lembrar daquilo que me fez sentir. Eu não posso lembrar do meu cachorro que faleceu, do meu avô que faleceu, enfim, de coisas tristes da minha vida para tentar trazer uma verdade para a cena. Isso só vai me prejudicar. Vou estar fazendo algo ruim para mim mesma e talvez não funcione a longo prazo. Tá? Então, lembre-se, a memória da emoção, não daquilo que causou a emoção, tá bom? E a outra coisa é a quebra da quarta parede, que é algo que eu trago bastante no meu espetáculo. A quebra da quarta parede, ela pode ser feita de diversas formas, inclusive na TV e no cinema. E no teatro isso acontece bastante. O que é a quarta parede? É uma parede imaginária, né, que separa a vida fantasia, né, dos personagens, daquele enredo, do público. Então, a gente tem 4 paredes. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tô quebrando a quarta parede com vocês, tá? É uma parede imaginária. Então, a partir do momento que eu tô aqui vivendo, tal, sofrendo e me relacionando com as pessoas aqui na história, eu viro e falo com alguém diretamente, eu tô quebrando a quarta parede. Essa quarta parede, ela pode ser quebrada no sentido que eu posso estar quebrando essa quarta parede e a pessoa que está sentada é um cachorro. É um cachorro dentro da história que eu tô vivendo aqui. É o mar. É uma casa. Então, eu quebro a quarta parede e o público passa a fazer parte dessa história que está acontecendo no palco. Ou eu posso quebrar a quarta parede e ir para a realidade. A pessoa tá sentada, vestida de vermelho, de trança, então eu vou quebrar a quarta parede, me direcionar para aquela pessoa e falar com ela. Então eu saio do mundo fantasioso, quebro a quarta parede e vou para a realidade. Eu vejo seu paletó, seus sapatos. Eles estão aqui. Posso tocá-los? Então, galera, eu quis trazer um pouquinho para vocês, um pouco mesmo, do que é esse espetáculo. Tem a possibilidade de assistir online, tá? E em breve teremos a oportunidade de ver pessoalmente. Ficarei muito feliz com a presença de vocês, de saber o que vocês acharam.
E estou muito feliz de poder estar compartilhando um pouquinho do que eu sei, né? Eu sou atriz há 10 anos. Sempre foi, sempre foi algo que eu quis, né, na minha vida. Desde pequena eu falei que quero ser atriz e cá estou eu, estudando e trabalhando para isso. Estou hoje trabalhando como professora de teatro também e finalizando a minha faculdade de psicologia, que é algo que acrescenta muito para o meu trabalho de entender as pessoas, entender o ser humano. O teatro é isso, entender as pessoas, entender o cotidiano, a vida, enfim. Então, está muito interligada a psicologia com o teatro e com a arte em si. É um privilégio poder estar fazendo essa faculdade para conseguir entender ainda mais e me apaixonar ainda mais pelas escolhas que eu fiz. Fui à Quinta da Boa Vista. As outras iam, me convidavam, mas eu, esperança. Não venha, Paulo! Muito obrigada. Bom, eu sou até suspeita para falar de Pedaços de Memória. É um espetáculo que eu tive a felicidade de assistir diversas vezes. E eu posso dizer que toda vez que eu fui assistir novamente, eu peguei um novo detalhe, tive uma nova percepção, mudei interpretações. E eu acho que a arte é isso, né? A arte é para você poder trazer o seu olhar, né? Para você trazer sua interpretação, e eu acho fantástico, né? É um espetáculo fantástico. E além de trazer questões psicológicas, né? Também tem um outro lado mais cômico, divertido. E eu super, super recomendo que vocês assistam. Oi, vim aqui rapidinho para falar sobre o espetáculo Pedaços de Memórias, que a perfeita da professora Elisandra apresentou. Gente, é um espetáculo muito bom mesmo. Para vocês terem noção, eu já assisti umas 3 vezes e eu não vejo a hora de assistir de novo. É isso. E o que mais me chama atenção é que é apenas uma pessoa que está apresentando esse espetáculo, sabe? E consegue fazer vários tipos de personagens assim na mesma hora. Meu, é muito bom isso. E também porque troca a voz, o jeito de falar, o jeito de andar, os movimentos, tudo, sabe? E um piscar de olhos, é muito bom isso. Sim, mesmo sendo um monólogo um pouco complicado de entender, você sabe na hora que ela tá trocando de personagem, sabe? Na hora que está sendo Sônia, na hora que está sendo a mãe da Sônia, ou o pai, ou o Dr. Junqueira. Meu, é perfeito demais. E se você prestar atenção mesmo como eu estou falando, você vai começar a pensar, ah, por isso que ela falou tal coisa no começo, ah, por isso que está acontecendo tal coisa, sabe? E também pelo jeito de Sônia. Desde o começo já consegue entender quem é Sônia, se ela é uma criança, uma adolescente, uma adulta, sabe? É muito bom mesmo. E você que não assistiu, tenho certeza que deve estar louco para assistir, porque é muito bom. E quem já assistiu, com certeza deve estar igual eu, louco para assistir de novo, porque é bom mesmo. Tá bom? Beijo! Olá, pessoal. Falar um pouquinho sobre a peça. Eu já assisti ela não sei quantas vezes, mas várias vezes, e é uma das minhas peças favoritas. Se brincar, eu sou a fã número 1. Pode ser que eu tenha concorrentes, mas eu continuo dizendo que eu sou a fã número 1. Falar um pouquinho primeiro da Elisandra, ela foi minha professora de teatro. Ela é uma atriz incrível, uma profissional excelente, uma psicóloga maravilhosa. E o papel da Sônia caiu como uma luva para ela. Eu não vejo outra pessoa interpretando a Sônia a não ser a própria Elisandra. E falando sobre a peça, ela é excepcional. A forma como a peça vai amadurecendo no decorrer aí do tempo que ela vai sendo apresentada, a forma como a Sônia vai se sentindo mais segura. Enfim, eu não vou contar sobre a peça, mas eu super, super recomendo para vocês. Essa peça é maravilhosa, ela é incrível. Eu tenho certeza que quem não assistiu, quando assistir a primeira vez, vai amar pro resto da vida. E todas as vezes em que tiver a oportunidade de assistir,
vão assistir. Eu tenho certeza disso, assim como eu. Todas as vezes em que eu tenho oportunidade de assistir essa peça, eu assisto de novo. Mesmo que eu já saiba as falas, mas eu assisto. É excepcional, eu super recomendo pra vocês.